Seu dinheiro. Detalhes. No ar. Verdes Mares Notícias. Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Verdes Mares Notícias. A partir de agora você confere os principais acontecimentos dessa semana. As informações veiculadas durante a programação da Verdinha, produzidas pela equipe de rádio jornalismo. Verdes Mares Notícias. Resumo da semana. Eu sou Luciano Augusto e ao meu lado Evelyn Ferreira. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Luciano. Na segunda-feira, o Ministério Público Federal denunciou 11 pessoas supostamente envolvidas em esquema de corrupção para a contratação da Chain Engenharia como operadora do navio sonda Vitória 10.000 pela área internacional da Petrobras. A denúncia envolve crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e corrupção ativa e passiva na ação que será julgada pelo juiz federal Sérgio Moro. O Ministério Público Federal pede 53,5 milhões de reparação. Entre os denunciados estão o pecuarista José Carlos Bonlai, o banqueiro Salim Taufik Chain, os ex-diretores da Petrobras Nestor Cerveró e Jorge Zelada, o lobista Fernando Baiano e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, envolvidos na 21ª fase da Operação Lava Jato. Segundo a denúncia, entre janeiro e dezembro de 2009, Salim Chain, José Carlos Bonlai ocultaram e dissimularam a movimentação de 18 milhões de propriedade ilícita, provenientes de crimes contra o sistema financeiro e de crimes de corrupção na Petrobras. Em entrevista coletiva, o procurador Deltan Delanol, responsável pela força-tarefa do Ministério Público Federal na Lava Jato, negou que haja política e partidária sobre a operação. Ele, no entanto, avaliou que o país ainda não tomou medidas suficientes para coibir a corrupção. Bonlai tomou um empréstimo em 2004 da empresa Chain, do Banco Chain. E esse empréstimo tomado por Bonlai foi feito em benefício do Partido dos Trabalhadores. Ele era uma espécie de operador do Partido dos Trabalhadores. Esse empréstimo tomado, à época, valendo 12 milhões de reais, foi pago por meio de um ato de ofício. Foi pago por meio de um contrato feito entre a Chain e a Petrobras. Então nós temos 12 milhões indo do Banco Chain para José Carlos Bonlai, mas que era em benefício do Partido dos Trabalhadores. E nós temos o pagamento, como se a Petrobras estivesse tirando do seu bolso dinheiro e pagando o empréstimo que favoreceu o Partido dos Trabalhadores. Então a Petrobras paga, por meio de atos de ofício, a empresa Chain, o grupo Chain. Aí, a partir daí, se frauda a quitação daquele empréstimo de 12 milhões, porque o pagamento foi de modo ilegal por meio de um contrato de afretamento do navio Vitória 10.000. Uma das mais importantes entidades empresariais do Brasil, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, anunciou na segunda-feira o apoio formal ao pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que tramita na Câmara dos Deputados. A medida, que é inédita na história da entidade, foi aprovada por unanimidade depois de uma reunião conjunta entre o Conselho de Representantes, a diretoria da Federação e a cúpula do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu na tarde de segunda-feira com prefeitos de capitais que são contra o processo de impeachment. O objetivo dos chefes de executivos municipais foi entregar a ela uma carta que manifesta um repúdio ao acolhimento do pedido de abertura de impeachment. A carta foi assinada pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e outros 15 gestores, e critica o que chama de banalização do uso do dispositivo legal do impeachment, afirmando que o processo fragiliza as instituições e atenta contra a democracia. No pedido acolhido pela presidência da Câmara dos Deputados, não há atos ou fatos que respaldem o início de um processo. O Senado aprovou na noite de terça-feira o projeto de lei que prevê a repatriação de dinheiro mantido por brasileiros no exterior que não haviam sido declarados à Receita Federal. A proposta é uma das prioridades do Executivo para tentar equilibrar as finanças públicas. A repatriação, que envolve o pagamento de imposto e multa para regularizar os recursos, é defendida pelo governo federal porque pode aumentar a arrecadação dos cofres públicos. O projeto foi enviado pelo Executivo e é uma das medidas do ajuste fiscal do governo. O texto, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, segue agora para a sanção ou veto da Presidente da República.
Um policial à paisana reagiu a uma tentativa de assalto em uma churrascaria no bairro Parquelândia, em Fortaleza, e baleou 2 suspeitos na tarde de terça-feira. Segundo a Polícia Civil, um jovem de 19 anos e um adolescente de 17 foram baleados e encaminhados ao Hospital Instituto Dr. José Frota, o IJF, no centro. O policial militar, que não teve o nome identificado, afirmou em depoimento que os suspeitos anunciaram assalto no local onde ele estava com os amigos. E ele atirou nos 2 quando ameaçavam clientes. Moradores de Santana do Cariri protestaram na terça-feira contra os constantes acidentes. A informação foi repassada por Amaury Alencar. Moradores da Avenida Patativa do Assaré, no município de Santana do Cariri, na região do Cariri Oeste, fizeram uma manifestação. Eles interditaram a rodovia estadual que dá acesso à cidade, queimaram pneus no intuito de chamar a atenção do governo do estado para os constantes acidentes que vitimam pessoas que residem no local. Os moradores solicitam a construção de lombadas eletrônicas ou fotossensor, considerando que os condutores de veículos e de motos circulam na via em alta velocidade. De Santana do Cariri, Amaury Alencar para o Verdes Mares Notícias. Após 8 tentativas, muitas reuniões com bate-boca e discussões, diversas manobras, adiamento e até troca de relator, o Conselho de Ética aprovou a continuidade do processo contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por quebra de decoro parlamentar. O relatório do deputado Marcos Rogério foi pela admissibilidade, pois ele entendeu que havia os requisitos formais e regimentais para a abertura do processo. Venceu a análise preliminar da representação. Portanto, a partir desse passo dado hoje, é que começa efetivamente a investigação a se vai ser confirmada ou não a quebra do decoro. Isso será objeto da boa investigação. Hoje, o questionamento que houve aqui foi com relação a se conceder ou não o prazo de vistas, o que acarretaria a reabertura da discussão da matéria também. Portanto, travaria o andamento do processo no âmbito do Conselho de Ética. A compreensão deste relator é que não havia necessidade de dar vistas novamente, porque vistas é do processo e o processo já teve vistas. E eu apresentei uma complementação de voto, não inovei na decisão. Após o anúncio, o presidente Eduardo Cunha afirmou que vai recorrer da decisão. Obviamente, essa decisão ela é nula. Eu vou entrar com o meu recurso, provavelmente quem fez vai entrar também, provavelmente eu entro no Supremo Tribunal Federal, com cerceamento de defesa, alguma coisa será feita. Todo mundo que tem o mínimo de conhecimento do regimento dessa casa, até as próprias chamadas, sabe que fizeram um jogo para a plateia, que é nulo o que está feito hoje, para que na hora que anularem, vocês virem dizer que é manobra minha para tentar protelar. Agora, se alguém quisesse realmente levar a curso o processo de uma forma correta, já teria sido votado sem contestação há muito tempo. Parece a impressão que estão até meu serviço. Parece a impressão que são até meus aliados que dão essas decisões tão equivocadas para que me permita anulá-las. A madrugada de quarta-feira começou violenta no Sertão Central. A gerente de uma agência dos Correios foi feita refém por bandidos. A informação foi destaque na participação de Carlos André. A gerente e sua família foram mantidos reféns na residência onde moram, na cidade de Boa Viagem, município vizinho a Pedra Branca. No começo da manhã, um grupo de bandidos levaram a gerente até a agência dos Correios de Pedra Branca e outra parte do bando ficou na residência da família em Boa Viagem, mantendo o esposo e a filha da gerente como reféns. Em Pedra Branca, o assalto foi concluído por volta das 10 horas da manhã. Após a ação criminosa, a gerente foi deixada nos Correios e o bando tomou rumo ignorado. Muito nervosa, a funcionária registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Pedra Branca e não soube informar quantos bandidos participaram do sequestro seguido de assalto e qual a quantia levada. Equipes policiais estão diligenciando, mas até o presente momento, nenhum dos bandidos foi localizado. Da região do Sertão Central, Carlos André para o Verdes Mares Notícias. O ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB, foi condenado na quarta-feira a 20 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. Com a sentença, Azeredo é o primeiro político do PSDB condenado no esquema do Mensalão 17 anos após os crimes ocorrerem. O tucano foi condenado por crimes cometidos durante a sua campanha de reeleição ao governo de Minas Gerais em 1998, quando acabou derrotado pelo ex-presidente Itamar Franco.
Também na quarta-feira, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do mandato. Para Janot, Cunha está utilizando seu cargo para intimidar parlamentares e cometer crimes. Para justificar o pedido, o procurador citou 11 fatos que comprovam que Cunha usa o mandato de deputado e o cargo de presidente da Casa para intimidar colegas, réus que assinaram acordos de delação premiada e advogados. Ainda segundo Janot, as apreensões feitas pela Polícia Federal na residência oficial da Câmara e na casa de Eduardo Cunha, no Rio de Janeiro, reforçam as acusações. Na petição, o procurador também diz que a decisão sobre o afastamento de Cunha do mandato deve ser urgente para evitar que ele faça manobras e condutas para atingir seus objetivos ilícitos. A Chesf e a Coelce foram multadas na última quarta-feira pelos constantes apagões em Fortaleza e na região metropolitana. O destaque na reportagem de Karen Arnaud. Para o PROCON, houve falha na prestação do serviço, o que ficou evidente nos 4 apagões em apenas um ano. As distribuidoras têm 10 dias úteis para pagar a multa ou recorrer da penalidade. De 1º de janeiro a 30 de novembro, as reclamações contra a Coelce no PROCON Fortaleza somaram 698, um aumento de 90% se comparado com todo o ano de 2014, quando foram registrados 367 atendimentos. Em nota, a Coelce disse que ainda não recebeu notificação sobre este tema e afirma que todas as ocorrências mencionadas foram de responsabilidade da Chesf, que ainda não se pronunciou sobre o assunto. O cálculo da multa foi baseado nos transtornos causados pela suspensão do fornecimento de energia, no aumento de reclamações dos consumidores e no lucro líquido divulgado pela própria concessionária, de R$ 132 milhões apenas no primeiro trimestre de 2015. Segundo o PROCON, a interrupção no fornecimento de energia acarretou uma série de prejuízos aos consumidores, atingindo também a segurança pública, a mobilidade urbana e o atendimento nos serviços de saúde. Karen Arnaud para o Verdes Mares Notícias. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, reconheceu na quarta-feira, durante a Comissão Geral da Câmara dos Deputados, que a microcefalia é um dos mais graves problemas de saúde pública da história do país. Ele garantiu que não faltarão recursos no orçamento da União do próximo ano para enfrentar o surto de microcefalia que assola o país e que já atinge 549 municípios em 19 estados e no Distrito Federal. Por que eu digo que não faltarão recursos? Porque eu entendo que este é o problema número 1 que o Brasil tem no momento para resolver. Então, para o problema mais grave do país e um problema de saúde pública, é evidente que nenhum governo responsável deixaria faltar recursos. E a presidenta Dilma, na reunião com os governadores, ela foi enfática em dizer que não faltarão recursos para essas ações. A agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota do Brasil e tirou o grau de investimento do país. O economista Fábio Silva, coordenador da Comissão de Política Econômica do Conselho Federal de Economia, explicou qual o significado dessa decisão. Essa nota é o seguinte: existem algumas agências, que fazem avaliações de risco de crédito de países e de empresas, Então elas analisam um conjunto de indicadores para saber se essa empresa ou esse país são bons pagadores ou maus pagadores, Eles fazem essa análise de risco. E hoje uma dessas agências, que foi a Fitch, são 3 grandes, Fitch, Moody's e S&P. A Fitch hoje reduziu a nota do Brasil. Então o que isso significa? Ela passou a considerar o Brasil um país que tem um risco maior de crédito, O Brasil tinha uma nota alta, era considerado um país de baixo risco, e agora ele foi considerado um país mais arriscado para investidores fazerem negócios, Essa foi a segunda agência que fez essa redução da nota brasileira, Já tinha havido em setembro o rebaixamento de outra agência de risco, então essa agora da Fitch veio no mesmo sentido, considerando o Brasil um país mais arriscado para receber investimentos. Quinta-feira, 17 de dezembro, foi realizada a segunda solenidade de promoção de policiais e bombeiros militares do Ceará.
O evento faz parte de uma série de 10 cerimônias que o governo pretende realizar até o próximo dia 23 desse mês. O ex-major Ronaldo Silva, que assume a patente de tenente-coronel da polícia, reforça que aumenta a responsabilidade em trabalhar para garantir mais segurança para a população e chama a atenção para a relação do governador Camilo Santana com a tropa. A relação do governador com a instituição, sem dúvida nenhuma, está muito boa. Realmente ele atendeu aos nossos anseios e aí a gente trabalha com mais motivação, isso é muito importante para a gente. Não que a gente não seja profissional, mas é sempre bom para todo profissional uma motivação a mais. E é isso que ele está conseguindo tirar da tropa justamente o que há de melhor, diz respeito ao profissionalismo de cada um de nós. Hoje temos nossa responsabilidade, sabemos dela, trabalhamos para melhorar esses índices, diminuir esses índices de criminalidade que assolam o Estado hoje. Já conseguimos uma vitória importante no governo dele, que há 17 anos não se diminuía. A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou na quinta-feira, por unanimidade, a implantação do bilhete único metropolitano, que vai permitir que o passageiro utilize mais de um transporte público na Grande Fortaleza, pagando uma passagem com preço reduzido. O bilhete único metropolitano passa a vigorar após sanção do governador do estado e publicação no Diário Oficial. A mensagem não define se todas as cidades da região metropolitana de Fortaleza farão parte do programa. Moradores de Fortaleza, interior do estado, foram surpreendidos com chuvas na madrugada de quinta-feira. A informação foi destaque na participação de Alex Mineiro. Palmácia, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, Tianguá, Viçosa do Ceará, Acaraú e Senador Sá estão entre os municípios cearenses que registraram as maiores chuvas na quinta-feira. O meteorologista da FUNSEM, Leandro Valente, explica o que ocasionou as precipitações. Essas chuvas que aconteceram em todo o estado estão relacionadas com a atuação de um sistema atmosférico típico de pré-estação chuvosa, que é o vórtice ciclônico de altos níveis, que atua nos meses de dezembro, principalmente no mês de janeiro. Esse sistema atmosférico ele deve seguir atuando aí nos próximos dias e com isso trazendo chuvas ao longo do dia em praticamente todas as regiões do estado. Dependendo da intensidade do sistema, em algumas regiões esses eventos de chuva podem sim ser um pouquinho mais significativos do que a gente observou nas últimas 24 horas. Alex Mineiro para o Verdes Mares Notícias. Após 2 dias de julgamento sobre as regras de tramitação do processo de impeachment, o Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar a eleição da chapa apoiada pela oposição na comissão especial da Câmara que analisa a denúncia de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. A Corte também determinou que o voto deve ser aberto e não secreto na comissão. A maioria dos ministros também votou favoravelmente a que o Senado tenha o poder de arquivar uma eventual abertura do processo de impeachment pela Câmara. O resultado representa uma vitória para o governo e agora a Câmara terá que refazer a eleição para a comissão especial, que vai analisar o tema. A decisão final foi anunciada pelo ministro Marco Aurélio Mello. Portanto, concluo que, no caso, a votação tem que ser uma votação aberta. Também concluo que, ante a ênfase dada pela Carta aos partidos políticos, não há campo para ter-se candidatura avulsa, cuja espontaneidade é de um subjetivismo maior. Médicos residentes nos hospitais Valdemar de Alcântara, César Caos, Hospital do Coração de Messejana e HGF participaram na quinta-feira de uma audiência pública com a presença do Ministério Público e autoridades. Eles cobram uma solução para a falta de insumos básicos nas unidades, pois, segundo o diretor da Associação dos Médicos Residentes do Ceará, Raimundo Luiz Neto, os profissionais chegam a pagar materiais do próprio bolso. Nós temos hoje médicos residentes comprando material para o hospital, comprando fios cirúrgicos para os pacientes se operarem, e é sobre isso que nós estamos debatendo aqui no Ministério Público. A promotora de Justiça da Defesa da Saúde Pública, Isabel Porto, solicitou informação da situação a todas as unidades de saúde. Requisitei que todas as unidades, essas 4 unidades que compareceram, apresentassem as informações por escrito, e as outras também que são nominadas no relatório, que são várias unidades, irão também ter o prazo de 15 dias úteis para apresentar, também prestar suas informações.
Um grupo de intelectuais e artistas entregou na quinta-feira ao presidente do Senado, Renan Calheiros, um manifesto contra o impeachment da presidente Dilma. O documento, intitulado de Carta ao Brasil, é assinado por mais de 2.000 pessoas e pede a manutenção do Estado democrático de direito e da democracia no país. Para o teólogo e escritor Leonardo Boff, o pedido de impeachment foi encaminhado como uma expressão do presidente da Câmara após ser denunciado para a Comissão de Ética. Queremos defender o projeto de uma democracia includente. O principal é que o Estado funcione no sentido do bem comum e não mais a serviço dos privilegiados que organizaram as instituições para delas se beneficiarem. O Palácio do Planalto confirmou na sexta-feira que Nelson Barbosa, então ministro do Planejamento, vai assumir a pasta da Fazenda no lugar de Joaquim Levy. O novo ministro do Planejamento será Valdir Moisés Simão, atual ministro-chefe da Controladoria Geral da União. Em seu lugar, na CGU, assume interinamente Carlos Higino Ribeiro de Alencar. A saída de Levy já era esperada. Em um café da manhã com jornalistas, ele admitiu que eventuais mudanças na equipe econômica dependiam do que a presidente Dilma Rousseff definirá como prioridade. Em tom de despedida, ele até traçou um perfil do sucessor. Tem que ser sempre um perfil técnico, um perfil arrojado, um perfil que esteja procurando, o que a gente fez, e acho que o Ministério sempre vai continuar fazendo, está apresentando as reformas que a gente precisa. O que a gente não pode fazer é ficar parado, porque ficar parado é andar para trás. O novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou em discurso no Palácio que o maior desafio da economia brasileira é o fiscal. Ele até apontou que o foco da política econômica do governo continuará sendo a de promover o ajuste fiscal. O foco da política econômica continua sendo promover o reequilíbrio fiscal, elevando o resultado primário da União, porque a estabilidade fiscal é uma condição necessária para a recuperação do crescimento. Somente com a estabilidade fiscal que nós vamos ter um crescimento sustentável. E a estabilidade fiscal também contribui para outro item muito importante para o dia a dia da população, que é a redução da inflação. Estamos também empenhados na redução da inflação. O Banco Central vem adotando as medidas necessárias para trazer a inflação para o centro na meta no período considerado adequado por parte do Banco Central. Então esse esforço também está em andamento. Esse esforço vai começar a gerar frutos. Esperamos para o próximo ano uma redução da inflação, de modo a começar a melhorar o poder de compra das famílias brasileiras. Uma loja de câmbio foi assaltada na manhã da sexta-feira em Fortaleza, no bairro Aldeota. Um homem armado com uma pistola invadiu uma das filiais da empresa e rendeu os funcionários, anunciando o assalto. Segundo informações da Polícia Militar, o assaltante levou cerca de R$300 mil em uma mochila. Após a ação, o criminoso fugiu a pé e até o final do dia não havia sido localizado. O ministro das Comunicações, André Figueiredo, lançou nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa editais do Plano Nacional de Outorgas de Radiodifusão Comunitária e Educativa para 2016. Também foi assinada a portaria de RTV Digital, que prevê a substituição da TV analógica pela digital até julho de 2017, como explica o ministro André Figueiredo. Nós estamos lançando o segundo edital de chamada pública do PNO, que é o Plano Nacional de Outorgas, para a Radiodifusão Comunitária, onde serão beneficiados 84 municípios do Brasil, dos quais 36 no Ceará. Então, achamos por bem fazer esse evento não apenas por ser cearense, mas porque a gente vê o Ceará extremamente contemplado, e dentro desse PNO, que é dos anos 2015 e 2016, nós teremos dos 184 municípios do Ceará, 170 municípios contemplados com pelo menos um canal de rádio comunitária. E ao mesmo tempo também estamos lançando um edital de chamada pública para TVs educativas, com 30 municípios contemplados, dos quais 3 no Ceará. E também assinando uma portaria, que era uma demanda extremamente intensa da radiodifusão brasileira, claro, das TVs, que é justamente a questão de que desde o dia 24 de novembro estavam suspensos todas as concessões de RTV secundárias. Então, essa suspensão se deu justamente por conta dessa migração da TV analógica para digital. Hoje nós temos aproximadamente 12 mil processos de RTVs, que são justamente as retransmissoras que levam os sinais das geradoras, das operadoras chamadas cabeças de rede, para muitos e muitos municípios do nosso país. André Figueiredo lembrou também que a partir da próxima segunda-feira começa o recebimento de projetos de rádios AMs que pretendem migrar para o FM.
Começando pelo AM/FM, a partir de segunda-feira, todas as empresas que já tinham manifestado interesse em migrar de AM/FM podem se cadastrar e, consequentemente, apresentar seus projetos técnicos. E aí, não havendo congestionamento de espectro, ou seja, a faixa de FM daquela cidade comportando todas as AMs que vão migrar para FM é de imediato. Agora, casos como Fortaleza, por exemplo, nós vamos precisar fazer o desligamento da TV analógica. Por quê? Porque nós vamos precisar estender a frequência da FM, que hoje vai de 88 a 108, nós vamos precisar que inicie em 76. E para isso nós vamos precisar dos canais 5 e 6, que hoje operam na frequência de 700 MHz. Então, para que nós possamos fazer a migração em Fortaleza e nas grandes cidades, nas grandes regiões metropolitanas, nós precisaremos do desligamento da TV analógica para estendermos a faixa, porque nós não queremos com isso privilegiar nenhuma emissora. Ou migram todas, ou não migra nenhuma até que se estenda a faixa. Quanto ao desligamento da TV analógica, o switch off geral, o prazo limite é 31 de dezembro de 2018. Fortaleza, que é o nosso caso aqui, talvez do maior interesse, nós queremos fazer até julho de 2017. Verdes Mares Notícias. Acompanhe na Verdinha os principais acontecimentos do ano em reportagens especiais produzidas pela equipe de rádio jornalismo em 2 edições, dia 31 a partir das 8 da noite e no dia 1º de janeiro mais cedo às 7 da noite. Retrospectiva 2015 é aqui na Verdinha. Verdinha. Verdes Mares Notícias. Bom dia, eu sou Luciano Augusto. E eu sou Evelyn Ferreira. Esse foi o Verdes Mares Notícias. Coordenação de jornalismo, Evandro Nogueira. Direção de jornalismo, Roberto Moreira. Mais informações nos VMs Notícias, todo começo de hora. Acompanhe a Verdinha pelo site verdinha.com.br e também pelo facebook.com/verdinha810. Fique agora com Alimento da Fé.